Pessoal, vamos lá. Terceira parte da aula aí de plano de benefício, tá? Terceira parte da aula de plano de benefício. E veja. Você entendeu que a previdência, ela equivale a um seguro, né? Isso faz jus, só tem direito quem paga, quem recolhe, quem contribui. Beleza? Só tem direito quem paga, quem recolhe, quem contribui. Tá bom? A previdência é um seguro, tá? Você entendeu que a previdência, né, tem os tipos de segurado, né? Que tem os tipos de benefício, tá? E aí, né, existe aquele conceito de carência, né? Então, para fazer jus aos benefícios da previdência, existe um tempo mínimo de contribuição, beleza? Um tempo mínimo de contribuição. Mas veja, há situações, né, que o trabalhador, né, ao decorrer dos anos aí, né, há situações, né, que fogem ao controle dele ali e ele não é capaz mais, né, de estar pagando, ou há um atraso no repasse das contribuições, ou ele deixa de pagar as contribuições, né? Quando acontece isso, a Previdência, ela entende isso. E aí a Previdência criou um dispositivo chamado período de graça, né? Que é exatamente isso, né? A Previdência entende que o trabalhador atrasou as contribuições ali por um motivo de força maior, né? Ficou desempregado, enfim, e aí ela pega esse período e fala, ó, mesmo você não estando pagando aqui o INSS, mesmo você não estando pagando o seguro, eu vou te dar um período aqui de graça, né? Eu vou te dar um período de graça aqui para que, se você eventualmente vier precisar do benefício, mesmo não estando pagando, eu vou te pagar o benefício. É mais ou menos isso aí. Então a gente vai abordar isso aí na aula, tá bom? Então, período de graça é o foco principal da aula aqui, e despenca em prova você tem que entender, tá bom? Vamos lá. Além disso, eu vou abordar de uma forma rápida também, né, quem são os dependentes do segurado, né, que a Previdência costuma cobrar esses conceitos, tá certo? E vou abordar um outro conceito importante, que é a perda da qualidade de segurado, né? Quando é que o segurado ele perde o direito de pleitear o benefício ali. Beleza? Vamos lá. Avançando, iniciando com a questão, tá certo? Iniciando com a questão, como sempre. Vamos lá. Para efeitos previdenciários, presume-se que o filho e o enteado, com menos de 21 anos, são economicamente dependentes do segurado. E aí a banca, ela te pergunta se isso é certo ou errado, tá bom? Veja, questão casca de banana. Tá bom? O aluno desavisado, ele erra a questão. Mas você não vai errar. E você vai achar a questão fácil, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá com informações que você precisa saber para a prova. São beneficiários do regime geral da Previdência Social na condição de dependentes do segurado, as seguintes pessoas, né? Então vamos lá. Então é considerado dependente do segurado, tá bom? Para o regime geral. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, tá bom? De qualquer condição. Menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, tá bom? Veja, esses dependentes aqui, não é isso? Eles têm uma dependência presumida. Isso quer dizer o quê? Não precisa comprovar, beleza? Então, se chegar lá um beneficiário, né, declarando que é dependente do segurado, nessas condições aqui, né, de cônjuge, companheiro ou companheira, ou filho não emancipado, né, menor de 21 anos, um dependente inválido, ou com a deficiência ali, né, a Previdência, o regime geral, entende que essa dependência dessas pessoas é uma dependência presumida. Subentende-se que há uma dependência econômica dessas pessoas frente ao segurado. Beleza? Vamos lá. Avançando. Quem mais é considerado dependente do segurado, né? Os pais, beleza? O irmão não emancipado, tá bom? De qualquer condição, também menor de 21 anos, tá bom? Ou inválido, ou quem tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, tá bom? Guarde isso para a prova, porque isso vai cair, tá certo? E aí, você já gravou, né? Quem são considerados dependentes do segurado, que isso vai cair na prova. Eu vi com observações aqui, tá bom? Sobre essa dependência que vão cair em prova, tá bom? Vamos lá. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações das classes seguintes. Veja, o que é que acontece? Eventualmente, eu vou explicar o que está aqui, né? Eventualmente, esse segurado, ele morre, né? Ele vem a falecer, e aí ele vai gerar um benefício ali, pensão por morte, né? Se esse segurado tiver na linha sucessória dele ali, né, 3 dependentes, né? A cônjuge,
um filho inválido, né, e o pai dele ali, né? Veja, uma vez concedida a pensão ao cônjuge, à esposa dele, né, os demais, o filho e o pai dele não vai fazer jus ao benefício, não é isso? Então, a questão aqui, a afirmativa, essa observação que eu trouxe aqui está falando isso, né? Ó, a existência de dependência de qualquer das classes desse artigo exclui do direito à prestação os das classes seguintes. É isso aí, beleza? Vamos lá. Outra informação relevante e a resposta da questão que a gente abordou no início da aula, você vai grifar isso aqui porque eu acho que vai ser uma questão da sua prova. Ó, o enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho, ó, mediante declaração do segurado, certo? E desde que comprovada a dependência econômica, ó. Então, o enteado e o menor tutelado, eles equiparam-se ao filho. Mas além da declaração do segurado, né, há necessidade de ser comprovada a dependência econômica. Ou seja, o enteado e o menor tutelado, eles não têm uma dependência presumida, beleza? Essa dependência econômica precisa ser comprovada através de documentação, beleza? É isso aí. Vamos lá. Outra observação que vai cair na sua prova. Considera-se companheira ou companheiro, tá bom? A pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, tá bom? Então, considera-se companheiro ou companheira, né? Os casos de união estável, tá bom? Vamos lá. E aí, você vai fazer um asterisco aí, tá bom? Nesse slide, porque é uma slide importante para a prova, tá bom? Vamos lá. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea, tá bom? Grife isso aí, tá bom? Produzida em período não superior a 24 meses, tá bom? Anterior à data do óbito, ou do recolhimento à prisão do segurado, no caso de segurado preso, detido ali, tá bom? Não admitida, circula isso aí, ó, não admitida prova exclusivamente testemunhal, tá bom? Exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, né? Então, a prova da união estável, tá bom? E a prova da dependência econômica, ela não pode ser apenas testemunhal, né? Precisa ser material, precisa juntar provas ali, documentações para comprovar aquilo ali. Beleza? Beleza. Vamos lá. Avançando. E aí, né? Para comprovação desse vínculo e da dependência econômica, né, existem documentos que a Previdência exige, né, para documentar isso aí, para materializar isso aí. E aí você precisa entender, né, ter uma noção de quais documentos são esses. Ela não vai perguntar quais são todos, mas você tem noção do que são e quantos são exigidos, tá bom? E é isso que eu boto aí, ó. Para a comprovação do vínculo e da dependência econômica, tá bom? Conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo 2 documentos, tá bom? E aí eu explico depois ali, dou um exemplo de quais documentos são esses, os mais importantes, tá bom? Então, para comprovação do vínculo ali, ó, de união estável e de dependência econômica, tá bom? Deverão ser apresentados ali no mínimo 2 documentos, tá bom? Vamos lá. Quais documentos são esses aí, ó? Certidão de nascimento, tá bom? Do filho à vida em comum, é um tipo de documento que serve para comprovar a união estável ali ou a dependência econômica, tá bom? Certidão de casamento religiosa, tá bom? A declaração do imposto de renda do segurado, né, em que conste o interessado como seu dependente, tá bom? Disposições testamentárias, tá bom? Conta bancária conjunta, beleza? São exemplos de documentações que comprovam ali tanto a união estável como a dependência econômica, beleza? E aí eu trago uma jurisprudência, né? Você sabe que jurisprudência também pode cair na sua prova, sobre o tema, tá bom? Eu quero que você grave aí para a prova, tá bom? Vamos lá. A mulher que renunciou aos alimentos, tá bom? A mulher que renunciou à pensão alimentícia na separação judicial, tá bom? Ela tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido se houver, né, se for comprovada a necessidade econômica superveniente, tá bom? Então pode acontecer, tá bom? E a mulher ela pode vir a ter direito de uma pensão previdenciária, né, pela morte do ex-marido, se comprovada a necessidade econômica superveniente, beleza? Guarde isso para a prova aí. E aí, pessoal, e aí a gente vem para responder a questão, né? A gente vem para responder a questão, tá certo? A questão, ela tá errada, né? Porque veja, o enteado, né, a dependência econômica
do enteado, ela não é presumida, né? Ela precisa ser comprovada, tá bom? Ela precisa ser comprovada. Então, a dependência do filho, ela é presumida, mas a dependência do enteado menor de 21 anos, ela precisa ser comprovada, tá bom? Então, a questão, ela tá errada. A dependência econômica do enteado, ela não é presumida, ela precisa ser comprovada, beleza? Questão errada, tá bom? Um abraço, vamos lá, avançando.